Boa noite, tudo bem com todo mundo? Boa noite. A gente está só aguardando o professor Conrado entrar, e aí dando meus indícios a nosso webinar. Ele já te deu, já falou com você, Ana? Já deve estar entrando, não é isso? Eu peço para que vocês deixem para qualquer pergunta, qualquer comentário, ou no chat, que a Ana vai estar observando o tempo todinho para estar passando, ou para falar ao final do evento. No momento, a gente vai disponibilizar todo o nosso tempo para o debate que vai estar acontecendo entre o professor Conrado e a Analice, ok? Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao Aber Maranhão. A Boa gente noite, tudo bem, pessoal? agradece a sua participação. Vou introduzir o tema. Então, vamos lá, galera. A gente vai dar entrada a um debate, um webinar sobre a possibilidade de reconhecimento jurídico das entidades familiares poliafetivas. Para esse evento, a gente conta com a participação do doutor Conrado Paulino da Rosa, advogado e parecerista, doutor, pós-doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, autor de 16 obras sobre direito de família e sucessões, professor da graduação e mestrado da Faculdade do Ministério Público do Rio Grande do Sul, coordenador da Mentoria de Direito em Prática e presidente eleito do IBDFAM do Rio Grande do Sul para o biênio de 2024 e 2025. E representando a nossa querida comissão, temos, claro, nossa xodozinha, Ana Alice Torres Sampaio, que é advogada, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, mestre em Cultura e Sociedade pela UFMA, professora das graduações em Direito do Centro Universitário da UNDB e Faculdade EduFor, pesquisadora e autora da obra Amores Livres, o Poliamor e o Direito das Famílias. Sejam todos bem-vindos, aproveitem esse webinar, usufruam deste momento, absorvam o máximo de conteúdo possível e passo a palavra agora para o professor Paulino e aproveite, nos brilhante com sua palavra e nos alimente com seu conhecimento. Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos e a todas. Quero agradecer aqui a recepção e agradecer o convite, né, que foi a Ana que fez em nome de toda a comissão, para que ainda que virtualmente eu possa voltar ao estado do Maranhão para conversar sobre um tema que é certamente um dos mais atuais na discussão do direito de família contemporâneo, considerando a recente decisão ainda desse semestre de uma comarca aqui perto de Porto Alegre, na comarca de Novo Hamburgo, onde o doutor Gustavo reconheceu a possibilidade de que um trisal pudesse ter os seus efeitos jurídicos reconhecidos. E veja que o que nós estamos aqui a discutir, acima de tudo, é uma lógica de menor intervenção estatal, né? Aquilo que em um dos meus livros eu chamo de direito de família mínimo, porque, afinal de contas, a tese do direito de família mínimo não é para que a gente possa ter uma total ausência do Estado da lógica familiar, mas sim que a gente possa ter uma aplicação daquilo que está previsto no artigo 1513 do Código Civil, onde no artigo 1513 nós temos a previsão de que é defesa a qualquer instituição de caráter público ou privado interferir na comunhão de vida estabelecida pela família. E veja que se a família ela tem que ser um objeto do desejo, ela tem que ser um objeto da afeição, não é o Estado que deve eleger, que deve escolher quais são os afetos que devem ser permitidos e aqueles que devem ser proibidos. Até porque esse excesso de intervenção estatal hoje ainda representa injustiça, porque veja, a união de pessoas do mesmo sexo até hoje só recebe proteção jurídica do direito não por iniciativa do processo legislativo, mas por decisão do Poder Judiciário. A gente teve, dia 5 de maio de 2011, o julgamento pelo STF da ADI 4277, da DPF 132 no STF, onde, à unanimidade, todos os direitos que eram assegurados aos casais heteroafetivos também passaram a ser assegurados aos casais do mesmo sexo. E aí vejam que
o grande avanço que nós tivemos a partir daquele momento foi, pela primeira vez, a Suprema Corte Brasileira dizendo que o conceito de família ele não é taxativo, ele é meramente exemplificativo na Constituição Federal. E aí vem a pertinência desse direito de família mínimo, ou seja, eu preciso que o Estado proteja as famílias, mas não ingesse, e aqui na nossa análise da noite de hoje, os modelos familiares. Porque, afinal de contas, todos nós aqui fomos criados Fica sobre ali alguns... próximo, em frente à Secretaria de Saúde, rapaz. É só procurar onde é o Tribunal de sobre alguns paradigmas que até hoje se veem presentes. Um deles é de uma família heterossexista, de uma família monogâmica, de uma família casamentária, então heterossexista, monogâmica e casamentária. E veja, esses paradigmas que nós somos educados a pensar como naturais, eles impedem o reconhecimento de todas as famílias que fogem desse modelo. Ah, Conrado, mas tu está falando isso, e a união estável, ela tem toda a proteção jurídica, a união estável, desde que o STF julgou os temas 498 e 809, em maio de 2017, todos os direitos sucessórios que são assegurados aos casais em matrimônio também são assegurados aos casais em união estável. Pois é, mas veja o quanto nós ainda vivemos uma lógica casamentária, que o Código Civil, o livro de família, ele começa no artigo 1511, então 1511 do Código Civil, e somente no artigo 1723, veja, começa no 1511, e só no 1723, só antes da tutela e da curatela, que a gente vai ter a previsão quanto à união estável, ou seja, nós temos um código que reserva apenas 5 artigos de lei a uma entidade familiar que tenha proteção igual a do casamento, ou seja, nós vivenciamos a lógica de uma família altamente casamentária, e não podemos esquecer, foi graças à jurisprudência que isso também começou a mudar, porque se não houvesse o protagonismo da advocacia na década de 50 e 60, nós não teríamos o reconhecimento do então concubinato. E que, veja que às vezes é bom ser chamado de louco, porque certamente aqueles advogados ou aquelas advogadas que entraram com ações para proteger o concubinato foram taxados de maluco. E veja que é graças a eles que lá na década de 60 ainda, nós tivemos 2 súmulas por parte do STF, a súmula 380 e a súmula 382, que até hoje em vigência reconhecendo direitos ao então concubinato. Mas veja, não é só isso, não é só o paradigma casamentário. Nós vivemos uma lógica heterossexista, e eu já trouxe para vocês toda a invisibilidade da união entre pessoas do mesmo sexo. Eu não me orgulho de estar num estado que não prevê na sua legislação a possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí veja o que em outras áreas do direito é motivo de crítica com o ativismo judicial. Na nossa área, se não houvesse o ativismo judicial, a gente nem poderia dizer que a gente vive um direito de família contemporâneo, a gente ia dizer que a gente vive um direito de família medieval. E aí a importância, mais uma vez, do protagonismo da advocacia, porque quem cria a jurisprudência não são os juízes, somos nós, advogados e advogadas, que vamos provocar para que isso possa ter o acolhimento. E a lógica monogâmica, ela está intrinsecamente ligada a uma família com forte vínculo religioso. Porque, afinal de contas, quem é que deve escolher se o meu relacionamento é monogâmico ou não? É o Estado? É o processo legislativo? Ou eu e ela, ou eu e ele, ou eu e eles? Porque, afinal de contas, se a afetividade, e dentro da lógica de uma família eudemonista que a gente tem na sociedade contemporânea, que essa família é como um instrumento para a realização da felicidade das pessoas, nós é que devemos adequar, nós é que devemos fazer um pequeno termo de ajustamento de conduta. Vamos ser fiéis ou não? Porque, veja, hoje até é difícil você conceituar o que é fidelidade, né? Até esses dias eu publiquei lá no meu Instagram, e fica lá à disposição de vocês, meu Instagram é Conrado_Paulino,
uma pesquisa de um psicólogo dizendo que hoje a gente tem vários níveis de ficante, tem ficante Comfort, Plus, Premium, é quase um programa de milhagem, e eu descobri lá que também tem uma figura do conversante. O conversante é a pessoa que tu conversa, mas tu não fica. Conrado, mas eu posso ser uma pessoa casada e ser um conversante? Olha, é raro, mas acontece com frequência. Eu atendo muito no escritório situações dessa natureza. Agora, veja, a questão toda, gente, é cada casal vai fazer seu código próprio. Porque, afinal de contas, conversar com alguém é quebra do dever de fidelidade, conversar em rede social. Você reagir postagens de alguém é quebra do dever de fidelidade. Você seguir uma determinada pessoa é quebra do dever de fidelidade. Eu sei que muitos de vocês estão dizendo, Conrado, depende da pessoa e depende da roupa. Então veja o quanto o ser humano ele é complexo. E aí cada casal vai fazer o seu termo de ajustamento de conduta. E aí vem a lógica dessas famílias poliafetivas. Porque quando eu noticiei lá no meu Instagram essa decisão de Novo Hamburgo, aqui no interior do Rio Grande do Sul, muitas pessoas ficaram por semanas se degladiando nos comentários da minha postagem, dizendo que pouca vergonha, porque aí tem uma outra situação, né? Quem acha pouca vergonha é simples. Mantenha seu relacionamento monogâmico. Se organizar direitinho, todo mundo é feliz e ninguém incomoda o outro. Agora, o pessoal ficou mais em choque ainda pelo fato de que o Dr. Gustavo determinou que a criança que estava no ventre de uma delas pudesse ser registrado no nome dos três, das duas mães e do pai. Aí sim que as pessoas disseram, isso é uma pouca vergonha. Olha, pouca vergonha, meus amigos, eu vejo que é o fato de até agosto desse ano, a gente ter mais de 100 mil nascimentos no Brasil só com o nome da mãe, sem o nome do pai. E isso eu acho que é uma pouca vergonha. Eu acho muito engraçado que as pessoas que têm tempo para ficar discutindo nas redes sociais não acham uma pouca vergonha a irresponsabilidade parental. Sendo que o fato de uma criança que foi gerada a partir do amor de 3 pessoas ter o direito a que os seus registros tenham aquilo que a vida lhe reservou, porque o fato dessa criança ter as duas mães e o seu pai no seu assento de nascimento só vai lhe trazer a proteção jurídica. Porque, afinal de contas, em caso de falecimento de qualquer deles, vai ter direito de herança, ela vai ter os direitos parentais de todos eles, direitos alimentares, direito de convivência familiar. E aí, o que a gente precisa perceber é, esse trisal, e poderia ser um quadrisal, eles recorreram até o judiciário. Mas por quê? Porque desde 2018 nós temos um pedido de providências que foi julgado pelo CNJ, proibindo todo titular de notas no Brasil a fazer escrituras de união poliafetiva. E segundo o CNJ, não poderia o tabelião fazer essa escritura, senão estaria reconhecendo como família. E a questão toda é, o tabelião ele perfectibiliza a vontade. Eu, enquanto uma pessoa maior e capaz, nós poderíamos lá, nós três, nós quatro, dizer que a gente vive junto, que a gente se quer bem, que a gente não deseja mal a quase ninguém, como diria a música do Lulu Santos, e que a gente está junto desde 2007 pelo regime e tal. Ou seja, olha o quanto as varas de família já têm de movimento e a gente hoje obriga, então, essas uniões poliafetivas a ter que judicializar e ter a sorte, como esse trisal, de conseguir a acolhida da sua pretensão, quando, na verdade, o que essa família poliafetiva tem como um direito, que é um direito a todos nós, a todas nós, que é o direito à felicidade, que é o direito à livre expressão da sua afetividade e também o direito ao livre planejamento familiar. Porque assim como eu posso ter 18 filhos, eu posso resolver ter meus filhos dentro da lógica de uma família poliafetiva e que é direito dessa criança que foi gerada nesse vínculo ter todas as suas ancestralidades consolidadas. Então, eu tenho certeza que o fato da gente poder discutir tudo isso é um sinal de avanço, é um sinal que a gente tem muito a construir a partir da advocacia, e eu deixo à disposição de vocês um cupom de desconto para os meus livros, depois eu vou botar aqui no chat para quem quiser, porque, afinal de contas, hoje, em época de redes sociais, as pessoas acreditam que simplesmente eu seguir perfil A, perfil B,
eu vou estar atualizado. Gente, o conhecimento ele se faz no offline, né? Ele se faz no ato de eu parar para pensar o direito. E a gente tem um compromisso em que todas as vidas que batem as portas do nosso escritório, elas possam estar protegidas, né? E aí a gente tem esse compromisso com a atualidade e certo, né, de que a gente tem um debate muito rico a fazer. Eu devolvo a palavra à organização para que a gente possa escutar a analise e depois fazer o debate, que certamente vai ser muito rico. E agradeço mais uma vez pela oportunidade. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? É uma felicidade participar desse evento promovido pela Comissão das Famílias da OAB Maranhão, a UNDB Centro Universitário e o IBDFAM Maranhão, que sempre faz parcerias grandiosas aqui conosco. E uma felicidade imensa dividir esse espaço, né, com todos vocês, em especial com o professor Conrado Paulino, que é alguém que eu acompanho há muito tempo e tenho uma admiração enorme. A telinha pequena da aula, aí tu aumenta. Obrigada. Aí lá, tu bota... E eu desliguei o áudio da pessoa. E principalmente para falar desse tema, que é um tema que eu pesquiso já há um tempo. A minha primeira pesquisa sobre esse tema, eu acho que eu desenvolvi em 2016 e continuo pesquisando, é o meu objeto de pesquisa. Foi na graduação, foi no mestrado e no doutorado agora. Então, para mim é uma felicidade muito grande participar desse debate, né, em conjunto com o doutor Conrado Paulino. E aí, em especial tratando já da sentença mencionada pelo professor, do reconhecimento judicial, né, da união poliafetiva, né, é importante rememorar a decisão do CNJ que proibiu os cartórios de continuarem lavrando escrituras públicas de uniões poliafetivas, e de como essa fundamentação do CNJ foi construída. Inclusive, eu entendo, né, já que pesquiso o tema há um tempo, que o CNJ extrapolou ali naquele julgamento as suas competências, tratando do mérito, né, das decisões no âmbito do direito das famílias, de atribuir ou não reconhecimento a essas entidades familiares. E, enquanto pesquisadora, eu tive contato já com muitas famílias poliafetivas, por realizar pesquisa de campo. Interessante, professor Conrado, o senhor mencionou o Instagram. Essas famílias estão no Instagram compartilhando o seu dia a dia, mostrando que ali elas têm uma rotina de família e que todos esses elementos que a gente conhece, que são trazidos por outras formas familiares, consideradas mais tradicionais ou não, elas também compartilham. E é um ponto interessante porque foi um ponto mencionado na sentença, inclusive para fundamentar a decisão, o magistrado utilizou prints, né, de declarações afetivas feitas nas redes sociais desses membros desse trisal em especial, demonstrando se tratar de uma união estável, pública, duradoura, contínua, enfim, com todos os elementos de união estável que nós já conhecemos. Por isso, equiparada aí a uma união estável que seja de cunho heteronormativo ou não. Então, esses elementos foram evidenciados nessa decisão, tornando possível e materializando esse primeiro reconhecimento judicial de uma entidade familiar poliafetiva, inclusive com a determinação de que o cartório fosse lá e formalizasse a união. Um outro ponto importante, essa semana eu estive em banca de monografia, e duas delas trataram sobre as famílias poliafetivas, e uma delas apontou alguns caminhos aí para a sucessão e regime de bens dessas famílias poliafetivas, que é uma coisa que a gente não tem, e que, inclusive, o CNJ, lá no pedido de providência julgado em 2018, mencionou como um dos impeditivos, né? O atual estágio da sociedade hoje e da legislação são incompatíveis com esse modelo familiar. Então, como é que a gente vai regular um regime de bens de 3 ou mais pessoas, se o que a gente tem hoje é um regime de bens, ou são regimes de bens voltados para casais, né? Sejam eles homoafetivos ou heteroafetivos, né? Então, alguns apontamentos como esses foram mencionados na decisão do CNJ e que na sentença, né, que a gente vem discutir aqui hoje, foram desconstruídos, demonstrando que
essa família poliafetiva que conseguiu esse reconhecimento aí judicial tem todos os elementos que a caracterizam como uma entidade familiar. Então, doutor, eu sugiro que a gente comece a tratar, porque nem todo mundo teve acesso à sentença, como nós tivemos, se a gente puder trazer, né, algumas curiosidades dessa decisão aí, para quem está aqui conosco. Não sei se a gente já faz os debates antes de abrir para eles, Analice. Tu tá sem microfone. Pronto, eles podem deixar as perguntas aqui no chat, que eu não sei se eles nem todos têm acesso ao áudio, e aí eu vou monitorando e a gente vai respondendo. Pode ser assim? Perfeito. Combinado. Eu vejo que a questão de regime de bens, né, originalmente a gente tem ameação do patrimônio quando a gente tem opção de relacionamentos com aquestos. Eu não vejo nenhum obstáculo que a gente tenha, então, a triação do patrimônio ou uma divisão na quarta parte, em caso de quadrisal, desde que, óbvio, seja a opção desta família que nós tenhamos a comunicação patrimonial, pode ser que essa não seja a vontade deles. E assim como eles podem, na esteira do que a gente já tem a partir do enunciado 331 das jornadas, o enunciado 331 das jornadas diz que eu posso criar regimes de bens atípicos, ou seja, eu não tenho nenhuma situação vinculativa aos modelos postos dentro daqueles tipos de regimes dentro do Código Civil. Uma outra situação que a gente tem que pensar é a questão sucessória, né? E eu pelo menos no meu livro Inventário e Partilha, eu defendo que a união poliafetiva ela é titular até mesmo de direito real de habitação, assim como acontece nas relações monogâmicas, e que vai ter a participação afetiva dos parceiros, mas daí dividindo o quinhão que é o correspondente àquele do parceiro afetivo, né? Porque a gente tem todo um sistema de divisão patrimonial pensando apenas em um parceiro. E aí o trisal ou o quadrisal poderia resolver com a diferença patrimonial por via testamentária. Eu vejo que essa seria a melhor alternativa, Alice. Concordo plenamente. São alternativas viáveis. E falando da sentença, eu acho que o juiz até mencionou, porque, na verdade, foi um pedido de reconhecimento da união, e aí a petição foi emendada para fazer o divórcio também dos dois primeiros componentes desse trisal, que eram casados. Então, nesse sentido, nós tivemos, né, o divórcio com o reconhecimento da união, e aí o juiz mencionou sobre o regime de bens. Como eles ainda não tinham feito a partilha, como eles ainda não haviam feito a partilha dos bens, que o regime seria de separação obrigatória, né, em razão da causa suspensiva ali contida, mas que, e por isso não conseguiria ser um regime de comunhão universal, mas que depois de sanada essa causa suspensiva, nada impediria que esse trisal tivesse um regime, inclusive, de comunhão universal. Então, o legislador, na verdade, o CNJ, ele outrora... Gente, tem alguém com áudio ligado. E eu não sei quem é. Então, o CNJ, nesse momento lá da decisão de 2018, apontou impossibilidades, mas a gente vê que dentro do ordenamento a gente consegue ter alternativas, tanto para o regime de bens, quanto para o regime sucessório, quanto para direitos como real de habitação e etc. Então, é importante a gente pensar que hoje nós temos elementos viabilizadores, né, desse reconhecimento. Seja ele extrajudicial, seja ele judicial, como ocorreu, né? Ali, em verdade, né, e que até nesse ponto eu não concordo com a decisão, pelo fato de que eu não entendo que a situação do regime de separação obrigatória ele possa ser aplicado nas relações convivenciais. Mas como a decisão ela primeiro declarou o divórcio sem fazer a partilha do casal originário, o entendimento foi de aplicação do regime de separação obrigatória, mas daí nesse ponto eu discordo lá do Dr. Gustavo, pelo fato de que eu não entendo que o regime de separação obrigatória ele seja aplicado às relações convivenciais, e somente seria aplicado às relações
matrimoniais. Mas, de toda sorte, a gente teve aí a primeira decisão que se tem notícia nesse sentido no país, e que traz aí essa provocação, e que normalmente essas decisões elas acabam tendo um efeito cascata, né? As pessoas acabam ficando sabendo, opa, quer dizer, então que a gente pode formalizar a nossa relação, né? Então eu tenho certeza que a partir desta decisão virão outras tantas, e que somente tem a ganhar aquelas pessoas envolvidas, até porque tudo isso poderia ter sido resolvido com uma escritura pública, e que, como hoje a gente tem a impossibilidade da realização de escritura pública, esses trisais ou esses quadrisais, infelizmente, têm que se socorrer do judiciário. Outro ponto importante são as provas, né? Como provar que existe, de fato, ali uma união estável poliafetiva? Né? Quais são os elementos de prova que a gente pode utilizar? Acho que o magistrado utilizou depoimentos, né, testemunhas, né, pessoas que estavam ali mais próximas desse trisal, atestando que eles têm uma relação contínua, duradoura, as postagens nas redes sociais. Eu lembro que muitas das famílias entrevistadas por mim na época da pesquisa do mestrado mencionaram que compartilhar nas redes sociais o seu dia a dia era justamente na esperança de que um dia, quando viesse o reconhecimento, eles estivessem ali mais ou menos documentado a sua rotina e ter um meio de prova, né, através das redes sociais. E que foi muito bem utilizado pelo doutor Gustavo lá na sentença. E aí a união estável, ela se prova mesmo e se configura no dia a dia, né? Nem todas as uniões estáveis, né, sejam elas homoafetivas ou heteroafetivas, elas não são formalizadas através de escritura pública, né? E as uniões poliafetivas ainda menos, porque não podem formalizar em razão dessa proibição. Né? Que primeiro houve uma suspensão, na verdade, a recomendação de uma suspensão em 2016, e posteriormente veio a proibição. E aí, doutor, eu queria lhe perguntar, na verdade, das causas impeditivas suspensivas matrimoniais. O senhor concorda, né? O senhor falou das causas suspensivas, mas que as causas impeditivas, elas também não se aplicam, não se aplicariam ou não deveriam ser aplicadas às uniões estáveis poliafetivas? O que é que o senhor pensa a esse respeito? Bom, a situação que a gente tem numa situação de uma união poliafetiva é uma relação convivencial, né? E o que a gente vai usar como paralelo aquilo que o legislador usou para regulamentar esse tipo de união dentro do Código Civil brasileiro. E ali no parágrafo 1º do artigo 1723, a gente tem que a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, que são questões de ordem pública, né? Então, por exemplo, não podem casar, inciso 1º do artigo 1521, os ascendentes com os descendentes. Então, a gente não vai ter a possibilidade de que os parentes entre si se casem, e isso também aplica-se às uniões estáveis, e eu penso que também se aplica à união poliafetiva. Também a gente vai ter o impedimento de que as pessoas casadas elas possam ter um novo casamento. E aí, por isso, até mesmo essa decisão acabou decretando o divórcio, pedindo a emenda da inicial, porque o casal originário ele permanecia em um vínculo matrimonial ativo, e que me parece razoável. A gente hoje tem no Brasil matrimônio apenas entre duas pessoas, então não me parece lógico que alguém pretenda reconhecer, enquanto família, uma situação de coexistência, e até esse é um elemento importante, que às vezes as pessoas, como tudo que quebra a lógica da monogamia, as pessoas costumam dar tela azul do Windows, né? É importante que a gente possa diferenciar que numa união poliafetiva, a gente tem uma estrutura diferente de uma união paralela, porque num paralelismo, eu tenho duas famílias simultâneas, em que não tem um espaço de coexistência. Ou seja, eu tenho um protagonista que vive uma história com duas pessoas, em locais distintos, sendo que essas outras pessoas não têm um momento de coexistência. E que esse paralelismo pode ser
a partir de um consentimento, onde eu tenho uma família originária. E esse protagonista, ele passa a ter uma união paralela e tem o conhecimento, tem a conivência do seu parceiro ou da sua parceira originária. Então, aqui eu tenho uma situação de paralelismo, que pode ser com o consentimento da família originária. Agora, existem situações onde o paralelismo se dá pelo desconhecimento, não só da família originária, mas também dessa outra família simultânea. Porque tem profissões que permitem tranquilamente que essa pessoa tenha uma vida na capital e tenha uma vida no interior, ou seja, pode ser alguém que tenha assumido um cargo público numa cidade do interior e deixou em São Luís a sua mulher e seus filhos e passa a ter no interior uma família paralela onde nem mesmo aquela mulher da família originária e nem mesmo essa mulher desta segunda família pode ter condições de conhecer esse fato do paralelismo. E aí, até nesse caso, nós poderíamos dizer que existe uma união estável putativa, existe uma putatividade, porque existe um estado de erro dessa parceira paralela. Mas veja, então, não dá para confundir o paralelismo com a união poliafetiva, porque a união poliafetiva eu tenho essa situação de coexistência, onde esse trisal ou esse quadrisal, ele vai estabelecer as regras, se é um paradigma monogâmico ou não, se é um relacionamento aberto, e, como eu trouxe na minha fala, se são pessoas maiores e capazes, cabe apenas àqueles envolvidos fazer o julgamento se é crível ou não, se faz sentido ou não. Eu tenho processos onde o casal, desde o início, estabeleceu a abertura do relacionamento, ou seja, eles chamavam homens e mulheres para participar sexualmente da vida do casal e também eles permitiam que um e outro, uma vez por mês, pudessem sair com outras pessoas. E isso era tão tranquilo, tão habitual, tão natural na relação deles, que eles se trocavam fotos, eles estavam lá com essa pessoa, dentro dessa estrutura da combinação deles, e eles se mandavam fotos um para o outro. Ah, Conrado, isso, que feio isso, olha que feio, são aquelas pessoas que prometem fidelidade e têm um relacionamento baseado na traição. Isso é uma quebra do combinado. Agora, o que eu sempre digo em várias estações da minha vida é: o que nos é combinado não nos é caro. Ou seja, se eles estabeleceram a relação assim, cabe somente a eles o julgamento se aquilo faz sentido ou não, né? E aí, o que as pessoas precisam entender é que se a gente vivesse uma relação baseada muito mais na lealdade do que na fidelidade, a gente teria relacionamentos mais duradouros. Porque essa é uma questão interessante também, né? Que às vezes as pessoas costumam dizer: mas boa era antigamente, que as pessoas ficavam juntas até o final da vida. Ora, a gente não pode se esquecer que, primeiro, o divórcio ele só foi permitido a partir de 77, depois de 20 anos de tramitação. Então, o casamento sem indissolúvel é uma realidade, de certa forma, mais atual. Outro fator é: todo mundo aqui viveu na sua própria família, não nuclear, mas na família extensa, situações de pessoas que estavam juntos apenas de fachada. O casal há muitos anos dormia em quartos separados, não tinha mais uma vida a dois, mas pelo bem da família eles continuavam casados. Tudo bem que algumas pessoas vão dizer: mas hoje a gente vive uma relação, como dizia o Bauman, uma relação fluida, de relacionamentos líquidos. Eu prefiro viver uma sociedade de relacionamentos líquidos, mas que sejam relacionamentos sinceros. E é isso que importa, né? Porque as pessoas têm que ter o desejo de permanecerem juntas e não a imposição. E aí, seja um relacionamento hétero ou
afetivo, seja ele monogâmico ou não, seja ele A2, seja ele A3, A4, A5, ou até mesmo, seja ele um relacionamento só. A gente hoje tem a família unipessoal como já constituída como um modelo possível. Existem pessoas que até mesmo fazem a celebração de casamento consigo mesmo, que a gente chama de casamento sologâmico. Ah, não, mas isso é loucura. Bom, loucura é tu achar que tu só vai ser feliz com alguém. Eu posso, dentro do espaço da minha liberdade, fazer a escolha de permanecer sozinho. E o direito já reconhece isso. Nós temos a súmula 364 do STJ. Essa súmula 364 diz que o conceito de impenhorabilidade do bem de família abrange também o imóvel do solteiro, do divorciado, do viúvo, ou seja, aquela pessoa que mora sozinha, ela é considerada como família e tem toda a proteção, inclusive a impenhorabilidade do bem de família. Perfeito, doutor. Fora, né, o reconhecimento do direito à felicidade, né? E hoje a gente fala das famílias eudemonistas, né? Então, esse conceito de família, né, e pensar na pluralidade das entidades familiares e nesse princípio como norteador aí das decisões no âmbito do direito das famílias. Então, pensar essa nova conjuntura, né, faz parte dessas transformações sociais que vão ocorrendo e a gente precisa se adequar. É claro que em 1988, né, na Constituição, lá o legislador ele não tinha como pensar a existência, talvez, ou vislumbrar, né, que pessoas ali, 3 ou mais pessoas estariam hoje vivendo um relacionamento nos moldes de uma união estável. Talvez naquele momento fosse impensável, né, ou inadmitido, mas ele deixa lá o rol aberto para interpretações e para que outros núcleos familiares sejam incluídos. Então, eu acho que esse, de fato, é o direcionamento. E justamente pensar, né, na lealdade como elemento e não a fidelidade. Inclusive, se nós formos ter como base o Código Civil, que traz a fidelidade como dever do casamento. Né? Na união estável, nós temos a lealdade. Então, eu acho que esses são pontos relevantes também. Mas eu estava lembrando aqui da sentença do doutor Gustavo e lembrando que ele tratou que essa família poliafetiva, esse trisal, ele tem como elemento a fidelidade. É uma fidelidade de 3 pessoas, entre 3 pessoas. Né? Pesquisando e conversando com essas pessoas, eles têm alguns modelos de trisais, né? Trisal aberto, trisal fechado. E aí o trisal fechado é aquele que não admite outras pessoas dentro dessa relação, né? O fechado e o aberto, eventualmente, outras pessoas participam e compartilham ali de experiências sexuais, afetivas, enfim, com essas famílias. E pelo que eu entendi, esse trisal lá da decisão, da sentença, é um trisal fechado. Portanto, a fidelidade está ali também como elemento caracterizador dessa união. Mas a gente precisa ter em mente que cada família poliafetiva, cada trisal ou quadrisal tem as suas particularidades. E necessariamente, dentro do planejamento familiar de cada um e da autonomia da vontade e do exercício da sua plena capacidade, isso precisa ser respeitado, como o doutor falou no início da fala dele, né, do direito das famílias mínimo, né, essa intervenção mínima. Né, até porque nada disso é ilícito. Então, se não é proibido, né, pela legislação civil, é permitido, essas pessoas, dentro de suas autonomias, podem exercer. E o outro ponto importante é pensar nessas relações não só desses participantes que se envolvem amorosamente, sexualmente, mas pensar nas consequências que podem decorrer dali. Inclusive, de filhos que podem surgir dessas relações. Essa decisão específica, a gente tem um ponto que é sobre o direito do nascituro, né, e do reconhecimento da aplicação da teoria concepcionista para a aquisição de personalidade jurídica, né, reconhecendo que essa criança pode ter ali em seu registro de nascimento, em razão, inclusive, da socioafetividade, de 2 mães, a mãe gestante e a mãe não gestante. E a gente precisa pensar que essas pessoas, dentro da dinâmica de suas vidas e relacionamentos, elas estão adquirindo e amealhando patrimônio juntas, elas têm filhos. Uma das famílias que eu entrevistei fez inseminação e agora tiveram um primeiro filho e agora já estão no segundo. Primeiro, uma das mães ficou gestante e agora a segunda. Inclusive, a criança já nasceu. Então, como ficam os direitos que decorrem, né, não só
que decorrem necessariamente desse trisal, quadrisal, enfim, independente do formato, mas de consequências que podem surgir dali e que precisam ser visibilizadas, né? Porque a gente não está invisibilizando só essas 3 pessoas ou 4 pessoas que se relacionam amorosamente e afetivamente, mas outros direitos que decorrem e de relações que vão surgindo a partir disso, né? O que tu tem toda a razão, né? Porque afinal de contas, se a gente vive uma lógica de uma doutrina da proteção integral, o fato dessa criança que vai surgir a partir de um vínculo multiparental, que, veja, a multiparentalidade ela já é uma realidade na seara extrajudicial. Então, nada mais justo que essa criança ela possa, que nos seus assentos de nascimento, ela possa ostentar aquilo que a vida lhe reservou, ou seja, ela talvez não teria a chance de ter nascido se não houvesse esse relacionamento. E não deixa de ser uma realidade que já existe, ou seja, a não ser que a gente queira e prefira que o direito admita mentira, porque caso contrário, eu vou lá, vivo um relacionamento poliafetivo, a gente tem um projeto parental, e depois a gente faz uma ação de declaração de filiação socioafetiva dizendo que eu sou o padrasto, na verdade, quando em verdade eu sou o pai daquela criança, ou seja, eu prefiro que as pessoas possam ter a sua defesa a partir da verdade e principalmente para que essa criança possa ter o seu direito ao registro. Fora que são apontadas alternativas, inclusive na decisão do CNJ, que são retrocesso, né? Então eu não posso considerar como um núcleo familiar, mas como sociedade de fato, como concubinato. Essas pessoas não estão impedidas de casar. São pessoas que livremente escolheram essa forma familiar. Então, não há, e eu acho que é um retrocesso pensar alternativas que não sejam no âmbito do direito das famílias. É porque isso muitas vezes é proposto, né? Não dá para reconhecer como núcleo familiar? Não, então vamos ficar satisfeito com isso e reconhecer, por exemplo, no âmbito do direito das obrigações. Então, a gente vai retroceder? Esse é o ponto? Então, como o professor está falando, a não ser que no direito a gente admita mentiras. Então, a gente vai considerar que aquilo é uma sociedade de fato. E é assim que a gente vai regulamentar. E é a partir disso que as pessoas vão dividir o patrimônio amealhado. Então, é por isso que a gente precisa discutir esse tipo de tema e pensar alternativas para que esse reconhecimento se dê no âmbito do direito das famílias, tomando como parâmetro o que a gente tem hoje no direito das famílias, que é pensar a afetividade, que é pensar a pluralidade das entidades familiares, a proteção integral da criança e do adolescente, é pensar nessa conjuntura atual e não ficarmos retrocedendo e pensando alternativas que não sejam, que não assegurem a dignidade da pessoa humana, que é outro ponto muito importante. Eu fico à disposição para os questionamentos aí nesses minutinhos antes. Eu tenho um outro evento na sequência, mas eu fico à disposição de vocês e eu vou colocar. Estou esperando aqui também no bate-papo, se vocês tiverem perguntas, pessoal, para a gente responder. Aqui. Eu vou colocar aqui no chat também o site do Congresso do Mercosul de Direito de Família e Sucessões, que é um evento que nós, VDFAN do Rio Grande do Sul, organizamos sempre no mês de maio. As inscrições já estão abertas para o ano que vem, para os dias 13 e 4 de maio, e que é um evento que já está com mais de 250 inscritos, então a tendência é que ele possa lotar em seguida. E aí é uma boa época, tá? Porque 1º de maio, que é feriado, vai ser uma quarta-feira, já avisa em casa que tu vai ter que vir mais cedo para Gramado para te acostumar com o clima, com o fuso horário, enfim, inventa alguma desculpa. Já vem dia 1º, o evento é na sexta, tarde, noite, sábado, manhã e tarde. Mas na quinta-feira eu vou dar, pelo Direito em Prática, que é um projeto que eu tenho, que tinha em conjunto com o Cristiano Chaves, que infelizmente partiu no mês passado, mas que eu dou sequência a ele, e lá eu vou dar um curso sobre precificação e contrato de honorários na advocacia familista, e vai ser presencial no dia 2 de maio em Gramado. Então aí você já tem um programa para o dia 2, 3 e 4 de maio em Gramado. Fica aí o convite para o Congresso do Mercosul, vai ser um prazer reencontrar todos vocês. Aí eu vou participar, com certeza. Já vou aqui me organizar para participar desse congresso. Doutor, eu não sei se as pessoas têm perguntas, mas se quiserem deixar, a gente fica aqui nos últimos minutinhos, só fazer as considerações finais aqui, já encerrando esse nosso debate, que é
realmente pensar um direito das famílias plural, né? Plural como o nome, né? E contar com operadores do direito que pensem dessa maneira. Você não precisa ser adepto ao poliamor, né? Você não precisa ter uma relação nesses termos para entender que essas pessoas precisam ter os seus direitos reconhecidos, assim como uma forma familiar tradicional. E você, enquanto operador do direito, precisa estar preparado para essa nova realidade, que nem é tão nova assim, né? Convenhamos. A gente tem coragem de falar sobre isso agora, ou as pessoas têm coragem de se mostrar agora dessa maneira. Mas isso nem é tão novo, né? Porque nós temos relações como a poliginia, a poliandria, que são poliafetivas, se a gente for assim considerar. Mas que nós estejamos preparados para lidar com essa realidade. Então, é muito importante esse tipo de evento para a gente debater, para conversar, para entender. É algo que nós não temos tanta familiaridade assim, e que nós possamos sempre compartilhar essas ideias e contar com autores aí tão importantes, renomados e que tenham voz para falar sobre esse direito das famílias plural e que leve a afetividade realmente como um parâmetro. Então, doutor, é uma felicidade muito grande. Eu disse aqui para as meninas, gente, eu zerei a vida por participar desse evento com o professor Conrado, porque realmente é alguém que merece toda a nossa admiração e respeito. E o professor Cristiano, querido também, muito importante nessa luta e nessa jornada aí do direito civil e do direito das famílias, que sem dúvidas deixou um legado muito importante e que o professor Conrado também tem construído o seu. E é isso, muito obrigada, OAB, Escola Superior da Advocacia, IBDFAM Maranhão e o UNDB, pela oportunidade de participar. Eu reitero meus convites, fico à disposição no meu Instagram também, Conrado_Paulino, e vai ser um grande prazer poder receber todos vocês em Gramado. Um ótimo final de ano aí, que a gente siga firme no nosso propósito, que é de que as pessoas possam ter cada vez mais o espaço da sua felicidade. Muito obrigado, OAB e BDFAM, pela oportunidade, e contem sempre comigo. Então é isso, pessoal. Por aqui a gente encerra. E muito obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até mais.